Você está gravando. Avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. A política de privacidade consiste em você tomar cuidado com o que diz e tomar cuidado com o que mostra. Ultimamente está dando cadeia. Muito bem. Então, enviada essa mensagem inicial, essa mensagem de otimismo inicial. Então, espero que todos estejam bem e por aqui muitas novidades e tudo na mesma, né? Então, na aula passada, eu estava terminando o decodificador de BCD para display de 7 segmentos. Então, na aula passada, eu estava com o display de 7 segmentos e identificado como A, B, C, D, E, F e G, e uma entrada BCD num bloco, 4 bits de entrada, e as saídas A, B, C, D, E, F e G, que através de um resistor em cada uma, vai para um LED. Eu dei o exemplo do catodo comum. Então, onde tem aqui 7 LEDs que estão montados num dispositivo, num bloco, de um visor, um display, estão montados com 7 barras, sim. E na parte de trás tem os contatos. Lá atrás tem os contatos. E um dos contatos, tanto um em cima como o outro embaixo, é o catodo comum. O catodo comum a todos os 7 LEDs, dos 7 segmentos. E montei a tabela verdade. Nessa tabela verdade, na coluna da entrada, A, B, C, D, os 4 bits de entrada. Eu coloquei a partir de 0 até 9 e deixei a opção de A até F desligada, de forma que na tabela verdade eu montei o segmento A, montei a tabela para todos, mas fiz apenas o segmento A. Então, mostrei aqui em quais algarismos que o segmento A acende. Então, por exemplo, em 0, o A acende, né? Em 1, o A apaga, então a saída é 0, até 9. Em 9, ele acende e deixei a possibilidade de se escolher 0 ou 1, numa segunda versão, de A até F. Então, de A até F, com a opção de decodificação incompleta. Incompleta quando a gente faz a decodificação de 0 a 9 e a decodificação de A até F, ela é irregular. Então, não é prevista, ela não existe de A até F e ela apresenta caracteres irregulares, né? E na decodificação completa,
o visor mostra de 0 a 9 e de A até F está apagado. A vantagem de fazer incompleta é que você coloca no mapa de Carnot os estados irrelevantes e eles são usados para agrupar os uns para eliminar as variáveis. Então, o incompleto, embora ele tenha essa deficiência, se eventualmente entrar no decodificador de A até F, ele mostra caracteres irregulares, mas, em compensação, ele é mais simples, né? Na decodificação completa, que A até F o display fica apagado, significa que você gasta mais eletrônica para decodificar esses estados e mantê-los apagados, né? Mas isso é uma demonstração. De fato, não, na vida profissional, ter esse conhecimento é relevante apenas pelo conceito, né? É pouquíssimo provável que alguém venha a fazer um projeto de um decodificador de BCD para 7 segmentos, mas a compreensão do seu funcionamento, a compreensão do que é um decodificador completo, um decodificador incompleto, isso é bastante relevante, né? E, como exercício para a prova, eu deixei para que os alunos, para que vocês façam, então, um trabalho para a prova, decodificar o segmento B. Decodificar o segmento B. Então, fazer o mesmo trabalho que eu fiz para o segmento A, então, fazer para a prova, valendo bastante pontos, porque dá trabalho fazer isso, né? Muito bem, mas eu ainda vou apresentar isso provavelmente na próxima semana. Aliás, semana que vem é a semana da eletrônica, viu? O pessoal já está divulgando, então teremos palestras, os palestrantes já estão inscritos e a programação vai ser divulgada para vocês, então, para a semana que vem. As aulas serão assíncronas, né? E nos horários de aula teremos palestras de profissionais da área, ex-alunos, né? Então, é bastante interessante. Inscrevam-se. Na verdade, não há inscrição ainda. Vai ser apresentado a lista de frequência, vai ser apresentada antes das apresentações e vocês farão a inscrição para depois receberem o título, né, de participação, o certificado de participação, certificado enviado por e-mail para todos aqueles que se inscreverem nas palestras, né? Então, o nosso coordenador, o Marcos, ele está terminando isso, junto com uma equipe que ele montou para a preparação da Semana de Eletrônica, e é uma prévia do que vai acontecer lá para outubro, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, o Marcos, junto com os professores, estão preparando agora, então, para a próxima semana, um ciclo de palestras bastante interessante. Muito bem, fiquem atentos. E eu vou passar para vocês a prova, e lá na prova eu vou colocar, então, essa decodificação do segmento B. Muito bem, então, terminado esse assunto, numa próxima oportunidade, se alguém quiser que eu reveja algum item dessa decodificação, assistam o vídeo da aula passada, deem uma olhada e me digam onde existe a dúvida, né? E então eu repito essa passagem. Muito bem. Então agora nós vamos sair do decodificador
e vamos sair da aula passada e vamos entrar na aula de hoje. Então, hoje, dia 4 de maio de 2021, quadricentésimo, 14º dia da quarentena, desde o dia 16 de março de 2020, então 414 dias, e vamos nós. O nosso próximo assunto agora a gente terminou os decodificadores, eventualmente a gente pode voltar a alguma utilização em algum exemplo mais adiante, mas próximo passo agora, eu vou mostrar a comunicação entre máquinas. E nessa comunicação entre máquinas, eu vou mostrar o multiplex. Não o multiplex de telecomunicações, mas o multiplex usado em circuitos digitais, em sistemas digitais. A comunicação entre duas máquinas, em vez de colocar um monte de fios, você coloca um fio só e compartilha no tempo a informação. E isso é um multiplex no tempo, né? Então, já eu mostro, mas antes eu vou falar rapidamente o que é a comunicação entre máquinas, só para isso dar uma cancha de uma cultura mais técnica, né? Então, são divididas em três partes. Essa comunicação é dividida em três partes. A primeira parte, você tem aqui um transmissor e tem um fio que vai até o receptor. Então, quando você vir essa sigla, TX é o transmissor e RX o receptor. Aqui eu estou falando de transmissão e recepção de números binários, dados binários. Então, é 0 e 1. Esse 0 e 1 é transmitido de um equipamento até o outro em relação à massa dos dois equipamentos. Mas, para simplificar a ideia, a gente coloca um bloco, diz que é o transmissor, e coloca um fio levando a informação até o outro. Então, fica subentendido que existe um fio de referência conectando a massa do transmissor ao receptor. Então, normalmente ele não é representado, e normalmente então só aparece essa parte aqui, né? Essa forma aqui é chamada de simplex. Simplex porque somente um transmite e o outro recebe. Então, esse é o simplex. A próxima forma, você tem um transmissor e um receptor, mas você só tem um fio de comunicação até o outro lado, que tem um receptor para receber a informação desse transmissor e um transmissor para devolver a informação. Mas o fio é único. Então, como a comunicação é feita por um fio só, então só um transmite por vez, somente um TX por vez. Como um transmite só por vez, então isso aqui é chamado duplex. Esse chamado duplex é porque os dois podem transmitir, mas como só pode um de cada vez,
Então surge a terceira opção, em que tem um transmissor na mesma máquina que um receptor, e do outro lado tem um receptor na mesma máquina que tem um transmissor. Esse transmite para aquele e esse transmite para esse. Então aqui tem o full duplex. O full duplex, os dois podem transmitir ao mesmo tempo. Então, é uma comunicação ao mesmo tempo. Comunicação nas duas vias. Há algumas vezes você vai encontrar essa informação também em placas de som de computador. Então, você pode encontrar uma placa de som que ela está sendo chamada de full duplex. E isso significa que a entrada de microfone e a saída de alto-falante funcionam ao mesmo tempo. Tem um circuito para cada um. Não é o mesmo circuito que é compartilhado, né? Hoje em dia, a maioria das placas de som, elas são full duplex. Então, elas tanto aceitam fazer gravação ao mesmo tempo que transmitem uma música, por exemplo, né? Então, você pode ter um microfone ligado na entrada do computador e, enquanto o que você está falando está sendo gravado, ao mesmo tempo você pode reproduzir uma música, né? Já houve épocas que isso não era possível, porque parte do equipamento era comum na placa de som, né? Muito bem. Então, aqui as três formas, a simplex, a duplex e a full duplex. Essa duplex também é chamada de half duplex. Half duplex, half. É um meio duplex aqui, né? Então, metade. Também, então, chamado de half duplex. Muito bem. Dito essas três formas ditas, né, guarde bem a imagem, para se um dia você esbarrar com essa nomenclatura, você saber o significado da nomenclatura. Isso em comunicação de dados é muito relevante, né? Em comunicação de dados é uma coisa frequente você ser obrigado a decorar siglas que às vezes você nem vai trabalhar com elas, mas você acaba decorando siglas como TCP/IP e UDP e outras siglas mais, uma verdadeira sopa de letrinhas que se juntar tudo não significa absolutamente nada. E você fica decorando aquilo, lendo livros e artigos, né, sem ter a oportunidade de trabalhar diretamente com o assunto, né, e fica um decoreba infindável, insuportável, mas paciência, porque a vida é assim, né? Então, vamos em frente. Agora que eu mostrei que existe a comunicação entre duas máquinas, a transmissão e a recepção, só para constar, quando você tem o padrão Ethernet, que é o cabo de rede, no cabo de rede, você tem ali 8 fios, 4 pares, então 4 pares de fios no cabo. Desses 4 pares de fios, na sua forma mais simples, somente 2 pares são usados. Então, existe em um equipamento, aqui em um computador 1, sai daqui, ele tem o transmissor e tem o receptor.
No transmissor, ele tem um par de fios que são trançados para evitar ruído, interferência de ruído e radiação. Então, o par de fios é trançado. E os dois fios levam a nomenclatura de TX mais e TX menos. Do outro lado, o RX mais e o RX menos. Isso é a polaridade do sinal. Deixa eu trocar aqui. É a fase do sinal. Então, aqui tem um receptor, recebe o sinal do transmissor, o transmissor transmite para um receptor, daqui do computador 2. O TX+, ele vai até o RX+, o TX- vai até o RX-. Esse RX aqui, ele recebe um par trançado com outro aqui. Então, aqui tem um TX, o RX mais recebe o sinal do TX mais. É só uma questão de polaridade de sinal. Os dois fios recebem zeros e uns, mas eles não estão com referência à massa. Já vou explicar isso. O que é balanceado e o que não é balanceado. O balanced e unbalanced. Balanceado e não balanceado. Então, ele manda os dois sinais, os dois fios recebem zeros e uns. Quando um fio vai para um, o outro vai para zero. Quando esse fio vai para um, esse vai para zero. E a diferença de potencial dos dois, recebendo tensões positivas, a diferença de potencial dos dois é que do outro lado é interpretado como 0 e 1. E já explico por que isso reduz a interferência de ruído. Então, aqui vai o outro par trançado até o TX menos, e do lado de cá ligado no RX menos. Muito bem. Estão sobrando dois pares do cabo de rede. Os outros dois pares podem ser usados para telefonia, por exemplo. Então, é muito comum isso, o mesmo par de fios ser usado com outra finalidade. O mesmo par, não, perdão. O mesmo cabo de rede ser usado com outra finalidade. Mas também para sincronismo entre uma máquina e outra. Mas na sua forma mais simples, esse do dia a dia, que a gente conecta o computador ali no roteador de internet, por exemplo, né, usando cabo, esse cabo de rede ele usa apenas dois pares, o TX de um e o RX do outro, e vice-versa, para que um transmita e o outro receba. Né? Muito bem. Então, agora eu vou dar uma explicação rápida por que a linha do cabo de rede, porque o par é trançado, né? E uma coisa que ocorre com frequência, você deve sempre consultar a tabelinha, você pode consultar isso fácil na internet, conexão de cabo Ethernet, e existem dois padrões, e você pode adotar qualquer um deles no padrão de cores, né? Mas tem um que é o clássico, que é o primeiro, que é o mais usado. Então, quando você olhar na internet, você verá o padrão de cores. Eu posso até buscar aqui e reproduzir aqui para que já fique registrado. Embora não seja essa a finalidade dessa aula, mas pode ser. Muito bem. Então, eu vou explicar agora, então, por que o par e por que ele é trançado. Então, vamos lá. Quando você liga um equipamento a outro, então, se eu tenho uma máquina transmitindo informação aqui e uma máquina recebendo informação aqui, RX, então, um fio vai à massa, a massa do outro lado. E aqui vão zeros e uns.
e esses zeros e uns são transmitidos daqui e você pretende que eles cheguem do outro lado. Quando você tem uma rede elétrica, então um par de fios de rede elétrica, eles irradiam um campo eletromagnético e isso causa uma indução de uma tensão alternada, porque esse campo está trocando de polaridade, já que a rede elétrica é alternada. Eu estou usando a rede elétrica, mas pode ser outro tipo de interferência. Pode ser um transmissor de rádio, por exemplo, pode ser uma fonte chaveada de computador muito próxima ao cabo de rede, pode ser o carregador de um telefone celular, né, ou a fonte de um carregador de um laptop, uma própria CPU, a CPU também irradia. Então, um gabinete, tanto o gabinete esse de mesa, como o laptop, os circuitos de radiofrequência, de frequência muito alta da CPU, de clock da CPU, das memórias, eles irradiam muito em volta do computador, né? E isso causa interferência, induz uma tensão na fiação de todos os equipamentos que estão em volta. Se você ligar um rádio próximo a um computador, principalmente se você tirar de sintonia, ou se no local onde você mora o sinal das emissoras de rádio são muito fracos, você vai ouvir uma música muito esquisita vinda do computador. Barulhos, apitos, mudanças de tons. Toda vez que você tecla alguma coisa, ou você arrasta o mouse, ou muda de imagem na tela do computador, você tem um som diferente interferindo no receptor de rádio, vindo do computador. Bem, então, isso é um problema, porque um nível lógico 0, com uma tensão induzida, ele pode virar nível lógico 1 e ser interpretado errado do outro lado. Bem, para resolver esse problema de indução nos fios, foi feita uma conexão balanceada. Essa aqui não é balanceada em relação à massa, porque o potencial é feito em relação à massa. Na linha balanceada, não existe potencial em relação à massa. Então, isso provoca um efeito de redução de interferência. Eu vou colocar aqui o transmissor, vou colocar um transformador, deixa eu melhorar aqui. Existe um transformador em que o núcleo do transformador isola primário do secundário e passa apenas o campo magnético do sinal. Então, do lado de cá, aparece os zeros e uns como uma tensão alternada. E eles chegam até o receptor, e no receptor, então, tem um outro transformador. Eu estou simplificando, porque isso, na maioria das vezes, é feito eletronicamente com amplificador diferencial. Mas eu estou simplificando para facilitar o entendimento. Então, a linha de transmissão do transmissor até o receptor, ela é isolada da massa. Ela não tem referência à massa. Então, quando ela sofre interferência eletromagnética, olha o resultado. Essa linha daqui, que não é balanceada, se o fio que leva o sinal do transmissor ao receptor sofrer uma interferência, ele pode alterar
o nível de tensão. Nesse daqui, isso não acontece, ou, pelo menos, diminui muito a intensidade da interferência, a ponto de não ser relevante. O que ocorre? O par de fios, eles estão próximos um do outro. Quando eles sofrem a interferência do campo magnético, aqui eu vou desenhar um campo magnético trocando de polaridade, então, quando eles sofrem interferência do campo magnético, positivo, negativo, no outro fio também aparece a mesma tensão. Então, aqui tem a tensão do ruído induzida igual. A tensão do ruído induzida igual nos dois fios. Pelo menos essa é a pretensão, né? Pelo menos é isso que se pretende. Se os fios estiverem muito próximos um do outro, quando o campo magnético passar pelos fios, ele vai produzir nos dois fios a mesma interferência. Então, veja aqui a consequência. Eu vou colocar aqui uma bateria representando um nível lógico. Então, eu coloco aqui, por exemplo, 5 volts, positivo e negativo. E do outro lado, eu coloco alguém que vai receber essa informação. Nesse caso aqui é um amplificador diferencial e um transformador. Veja o que chega no receptor. Aqui está o transmissor, ele está mandando o nível lógico 1, tem a interferência do ruído, então observe a tensão na recepção. Se você partir desse ponto aqui e for caminhando até aqui, você descobre que tem uma tensão negativa do ruído. Aqui, quando você olha o potencial, você vê que tem a tensão dos 5 volts do transmissor. E aí, quando você volta até aqui, o que você descobriu? Daqui até aqui, você tem menos a tensão do ruído. Olha a polaridade dela. Né? Daqui até aqui, no transmissor, você tem mais os 5 volts. Do transmissor, voltando lá para o receptor, você tem mais a tensão do ruído. Então, observe que do lado de cá, chega na recepção, o que o receptor vê? Ele vê menos a tensão do ruído, vê os 5 volts e vê mais a tensão do ruído. Se a indução for igual nos dois, o que chega do outro lado é cancelado. O induzido num fio é cancelado pelo outro fio, mas isso só ocorre se não estiver usando a massa como referência. Então, tem que estar suspenso da massa, tem que estar livre no espaço, vamos dizer assim, para que isso ocorra. E aí surge um outro problema. Esse fio tem que estar muito junto. Isso é impossível. Você pode até aproximar os dois fios, deixar bem juntos, mas eles nunca estarão exatamente juntos, porque tem isolamento entre eles. Então, qual foi a ideia? Aumentar a eficiência dessa indução de ruído de forma que ela fique igual nos dois fios. Então, eles trançaram os fios. Então, o fio trançado quando o fio é trançado, vou fazer uma trança só, observe que o campo magnético vai induzir no fio e, logo a seguir, troca os fios de lugar. Então, isso faz com que, se por acaso um fio estava mais próximo da fonte interferente, logo a seguir, ele trançando, ele se torna mais distante e o outro mais próximo. E isso tenta igualar a interferência eletromagnética. Então, uma das qualidades de um cabo, na categoria de cada cabo, uma das qualidades é se a trança dos fios é muito junta uma da outra. É claro que é problema. Quando você trança os dois fios, você encurta o tamanho deles. Então, para alcançar a mesma distância, você tem que usar mais fio, o que é problema, porque as perdas aumentam, a resistência do material aumenta.
A chance de interferir aumenta, né? Porque o fio tem um comprimento maior, ainda que esteja trançado, mas é um recurso, né? Então, é esse o motivo de o cabo de rede ser trançado, porque isso distribui por igual a interferência no fio, iguala dos dois fios. Ele, no momento, ele sofre interferência, logo depois inverte e o outro sofre a maior interferência, mais adiante ao contrário, ao contrário, ao contrário, e dessa forma tenta igualar a interferência, e isso melhora o cancelamento do ruído no total. Muito bem. Então, aqui está a explicação de por que o cabo de rede, então, é trançado, a diferença. Qual é a diferença entre balanceado e não balanceado? Então, linha balanceada, linha não balanceada. Para vocês terem uma ideia da relevância, bem antes de existir rede de computadores, os cabos de microfone dos estúdios de som já eram balanceados, né? Por que isso? Os estúdios de som, de gravação principalmente, eles têm um problema sério de interferência que muitas vezes o pessoal da área técnica não percebe no primeiro momento. Então faz uma gravação e numa passagem baixa da música, principalmente música clássica. Claro que se você fizer uma gravação de um rock metal, não vai ter ruído, nenhum vai atrapalhar, né? Mas numa passagem baixa da música, uma música clássica, por exemplo, quando está o violino bem baixinho, e você ouve nos fones, principalmente nos fones, porque a sensibilidade aumenta, né? A tua sensibilidade aumenta, e você ouve um barulhinho qualquer, um tric, tric, uma coisa ligando e desligando, gerando ruído, né? Então, isso é um terror nos estúdios de som. Os grandes estúdios de som, eles têm blindagens metálicas a toda volta para evitar que interferências entrem no sistema de som da gravação. Eles têm jogos de aterramento, barras de aterramento por tudo quanto é lugar, conectados nessas chapas metálicas, blindando o estúdio e nas mesas de som, e os microfones sempre foram balanceados. Os microfones sempre tiveram 3 fios. Então, se um dia você tiver a oportunidade, você verá o cabo de um microfone, ele tem 2 pinos no microfone, e o cabo tem 2 fêmeas, 2 buracos para encaixar, e tem uma rosca metálica em volta, que pega a malha do cabo, formando um cabo coaxial com 2 condutores centrais, mais a malha, formando 3 condutores. Então, essa malha em volta, ela é ligada à terra para reduzir a indução eletromagnética nos fios, e os 2 fios lá dentro, então, são trançados para que reduzam ou que melhorem o cancelamento, né? E o microfone, a cápsula de captação de som dentro do microfone, ela é geralmente dinâmica, ela é uma bobina móvel mergulhada num campo magnético. Quando você fala, ela gera eletricidade e ela não está referenciada à massa. Os 2 fios dela estão ligados nos 2 condutores centrais do cabo coaxial duplo, blindado, par, trançado, até a mesa de som. Muito bem. Então, com isso, eu acho que aqui encerra essa parte. Eu posso, então, passar aqui o código de cores. Só um instante. Deixa eu abrir a tela aqui do computador. A imagem da código de cores do RJ45, que é o conector de cabo de rede. Então, aqui... Professor, Oi. o senhor estava falando desse negócio de cabo e, tipo, um dos exemplos que o senhor citou foi o cabo de internet, né? Aquele cabo de azul, né? De internet, certo? Isso. É o cabo de Então, rede. tipo, pelo que eu percebi, esse cabo de rede, tem uns que não... tem uns que vêm com uma proteção, eu não sei se é uma proteção sei lá, metálica, tipo, em Alumínio. volta desse. Isso, de alumínio. Isso.
em volta exato, deles. Então, tipo, e tem outros que não vêm com essa isso. proteção. É a Só que categoria dele. isso, é. Então, tipo, qual é, tipo, não sei se você citou ou não prestei atenção, qual seria a diferença, tipo, desses dois? Tipo, só para não ter muita interferência, tipo, É, no exterior? isso, e poder aumentar a velocidade dos dados, Ah, tá, tá. É, porque, tipo, entendeu? pesquisando na internet a diferença deles dois, eu comprei um aqui sem esse protetor, né? Eu tenho um aqui sem essa proteção. Mas Sim. também é pequeno, não é tão grande assim, entendeu? Se você for fazer conexão num modem convencional de internet, que vai até 100 megabits por segundo, né, de dados, o cabo comum, o azul, está perfeito, né, sem blindagem. Mas se você for fazer a conexão do gigabit, né, gigabit Ethernet, alguns equipamentos já estão usando, né, computadores ainda não, mas alguns modems, alguns roteadores estão, né? E aí sim, eles são cabos blindados, né? E o conector deles também costuma ter um cuidado maior na crimpagem, quando crava os pinos nos fios, né? Para Sim, fazer a sei. conexão, entendeu? Deixa eu pegar Entendi. aqui as cores, que eu Obrigado, nunca professor. decoro, nada. Mas computador já tem giga sim. Sim, computador já tem gigabit. E aí, nesse caso, para que o roteador consiga transmitir com uma taxa alta para o computador, é preciso que você use cabos blindados. Se você usar um cabo convencional, o próprio roteador vai fazer um teste de comunicação com o computador na hora que você liga, e ele não vai até a performance máxima lá de 200, 400 megabits por segundo, entendeu? Ele vai ficar na baixa mesmo de 100 megabits. Alguns roteadores, inclusive, eles têm a sinalização, né? Então, ele bota a sinalização, se eu não me engano, bota amarelo, bota verde e põe azul quando entra na velocidade mais alta, né? E aí você vê que ele, se tiver com um cabo ruim, ou conector mal crimpado, ou cabo de baixa velocidade, ele não vai na velocidade mais alta, né? E porque ele faz um teste na hora que você pluga, ele se comunica com o computador, faz um teste da velocidade e vê que tem muito ruído e não consegue entender o computador, né? E aí ele baixa a velocidade porque sabe que a categoria do cabo não permite, ou que tem alguma coisa em volta do cabo interferindo demais, né? Deixa eu pegar aqui o RJ45 Color Code, está aqui. O T568A e o T568, isso, B. Deixa eu trocar aqui, ok? Então eu vou colocar as cores, fazer um desenhozinho aqui, só um instantinho. Eu até poderia talvez compartilhar aqui a imagem. É melhor. Deixa eu compartilhar a imagem, mas vale a pena eu registrar aqui quais são os pares e chamar a atenção para erros de conexão que provocam queda na velocidade. Funciona, você acha que fez a crimpagem correta, mas a velocidade não sobe, não vai à velocidade alta, porque está conectado errado, né? Então, deixa eu separar uma imagem aqui, tá uma imagem muito bonita aqui. Então, só um instante, eu vou compartilhar essa imagem. Guarda um momento, que o computador é lento. Aqui. Pronto.
Está compartilhado aí. Então, o que vocês estão vendo? Vocês olhem para ir para a tela. Está um pouco miudinha, né? Vou ver se eu consigo aumentar aqui a imagem. Tá. Aí, agora sim. Agora dá para ver bem. Muito bem. Então, o conector RJ45 é esse que está desenhado aí no meio. Depois eu dou a referência, é de um blog, 1bpblogspot.com. Não sei quem é o autor. Essa imagem ela é reproduzida de autores para autores, de publicações para publicações, e a gente acaba perdendo a autoria, né, da sua origem. Então, é muito difícil dizer realmente quem foi o autor, né? Já que o autor não colocou identificação na própria imagem, então fica muito difícil. Mas eu vou descrever, então, aqui. O conector que vocês estão vendo aí no meio é o RJ45. Ele tem 8 pinos, e você está vendo aí que o contato da esquerda, quando ele está virado para cima, os contatos estão virados para cima, o contato da esquerda é o pino 1. E aí você tem os dois padrões, as duas formas de cores, que tanto faz, desde que você use dos dois lados do cabo, né? Desde que você use a mesma combinação, tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Mas então estão aí o 568B, é o da esquerda aí na tela, então é branco e laranja, laranja. E aí vem o branco-verde, o branco malhado de verde, né? E depois azul e branco malhado azul. Depois o verde, depois o branco-marrom e o marrom, né? Aí você olha para o da direita e a diferença é que trocou o par verde com o par laranja, né? A diferença é essa. Aí começa com o branco-verde, verde, aí vem o branco-laranja, e do outro lado do par azul vem o outro laranja. Então, a diferença foi a troca aí, né? Do 1, 2 com 3 e 6. Né? 1, 2, 3 e 6, eles trocam de lugar, mas é só nas cores. Daí é só nada demais, não interfere em absolutamente nada na parte eletrônica, né? Mas essa aí é a distribuição. Então, fica a imagem aí para registro. Então, se vocês precisarem, basta que vocês busquem na internet RJ45, código de cores, e vocês vão encontrar como deve ser crimpado o cabo, né? Então, deixa eu tirar agora aqui. Professor, Oi, o senhor estava mostrando alguma coisa pra gente? você não viu? Não, não vi. Minha tela congelou então. Eu tô ouvindo o senhor Tá. falar, eu falei, será que tá tentando mostrar alguma coisa? Minha tela congelou. Alguém viu? Mais alguém viu? Eu vi, professor. Sim. Viu? Então, Então, Eu então foi meu também celular vi. então foi meu celular que travou. Calma aí, calma quem aí. é que falou? Quem é que não viu? Eu, Guilherme. Guilherme, alguém levantou a mão? Quem é que levantou a mão? Levanta a mão de novo. Apareceu alguma coisa escrita ali, alguém levantou a mão. Bom, eu vou compartilhar de novo. Já está. Deixa eu sair aqui de novo, sair e entrar de novo, porque acho que travou Isso, aqui, calma aí. então eu vou esperar então você voltar. Vá lá e volta. Sai e volta. Todo mundo está vendo o padrão? Sim. Eu tô vendo. Certo. Então é problema da conexão dele lá. Esperar ele voltar. Voltei. Agora apareceu agora. Agora apareceu. Travou aqui. Ok. Então tá vendo aí, né? Aí da esquerda, branco-laranja, quer dizer, um fio branco malhado de laranja, né? Então é branco-laranja, laranja.
Aí vem o verde, o branco-verde, aí vem o par azul, e do outro lado, no pino 6, o complemento do 3, que é o 6, né? E depois o 7 e o 8, que é branco, marrom e marrom. Então, repara que do 568B para o 568A, os pares laranja e verde trocam de lugares. Tá vendo? É isso. Muito bem. E a conexão dos dois lados é igual. Então, basta que quando você fizer um cabo para conectar um roteador num computador, você use as mesmas cores do pino 1 até o pino 8, de um lado e do outro, né? E aí vale... Deixa eu sair do compartilhamento aqui. Ok. Só um instante que eu quero mostrar uma outra coisa. Deixa eu ver se eu pego aqui. Os sinais do RJ45. Então, eu vou botar aqui. Sinais RJ45. E aqui está. Já vai, então. Não adiantou. Só um instantinho. Deixa eu pegar aqui um lugar que tem os sinais. Tem esse aqui também, é muito relevante. Deixa eu abrir a imagem aqui numa guia separada. Só um instante. Esse aqui também é muito interessante. Ok. Pronto. Está compartilhado aí? Está um pouco grande, deixa eu tentar reduzir. Aí está cortando. Pronto, aí está. Aí apareceu em tela cheia. Todo mundo está vendo? O de cima é o padrão 568A e 568B que você escolhe. Você troca ali o laranja com o verde, né? De posição. Ali eles puseram, inclusive, um pouco mais avermelhado, mas normalmente é laranja, né? E o desenho de baixo ele está mostrando o que se chama de crossover, em que isso daqui é para ligar dois computadores, um ao outro, né? Então, quando você liga um roteador, deixa eu dar mais um tempinho, a imagem está estável, todo mundo está vendo, né? Então, eu vou sair do compartilhamento, só um instante, para voltar para a minha cara feia. Só um instantinho. Eu estou aqui. Quando eu estou aqui, compartilhar vídeo, troca para frente e agora vai, não foi. Só um instante. Está muito lento, muito difícil aqui. Agora foi. Muito bem. Então, morreu de novo. Todo mundo está vendo o quadro? Positivo. Está indo e vindo aqui, está instável a rede aqui. Não, quer dizer, não é a rede, isso é o servidor da Microsoft que está com problema. Eu uso várias coisas aqui na rede, Duo e
WhatsApp, vídeo, vídeo também, sem problema nenhum, né? Quando entra o WhatsApp, o Teams, é uma gracinha. Muito bem, o que eu estava chamando a atenção aqui é o seguinte: existe um par que você conecta, que estava ali, branco, laranja, laranja, depois branco, verde, aí vinha azul, branco, azul, eu estou lembrando vagamente, né? Depois o laranja. E aí vinha o branco marrom e o marrom, para terminar, né? Ou então troca os dois primeiros, o 1, 2 com o 3, 6, troca de lugar. Mas tudo bem. Quando você faz um cabo desse jeito e você liga um computador, então quando você liga um computador num roteador, existe uma diferença muito importante de um para outro. Esse cara aqui, ele age como um servidor de dados. E esse cara aqui age como um cliente de dados. Ele não está servindo nada para ninguém. Não serve para nada. E aí eles fazem o seguinte, ó, eles ligam aqui, quando você pluga o cabo, você plugou o cabo, pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5, pino 6, pino 7, pino 8. Tá certo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu queria até pegar os sinais para mostrar a vocês os sinais de cada um e mostrar quais os pinos que são de fato usados. Mas aí, então, tem aqui um TX e um RX, né? E aqui tem um RX e aqui tem um TX e sobram dois pares, né? Muito bem. Quando você coloca os mesmos pinos, então as mesmas cores, então começou lá pelo verde, branco, né? Verde, branco no pino 1, né? E aí ligou no pino 1 do outro lado, no pino 1 lá do roteador, no verde, branco também, né? Verde, branco também. Aí o verde, entrou o verde no pino 2, ligou do outro lado no verde, no pino 2, né? Olha só, aqui é RX, aqui é TX, compreendeu? Então, quando você faz um cabo que você põe as mesmas cores nos dois lados do pino, você liga um roteador, liga no computador, o roteador tem uma configuração para casar certinho com a mesma posição do computador. Beleza, até aí tudo bem. Mas e se você quiser ligar um computador direto a outro computador? Não tem beleza nenhuma, porque o TX desse cara aqui está no mesmo pino do TX desse cara, e o RX também, porque eles foram feitos para serem ligados num roteador, não foram feitos para ligar um no outro. E aí surge um problema. Você tem que pegar o par daqui e ligar aqui, ó, no RX do outro computador, e pegar o par daqui do TX desse e ligar no RX do outro computador, entendeu? Então você tem que cruzar, você tem que fazer um crossover. E aí vem a expressão cabo crossover, que é o cabo que você troca as ligações nas pontas, ele não serve mais para roteador, porque para roteador é pino a pino, o roteador e o computador, o roteador já tem dentro dele os pinos trocados, né? Aliás, é mais do que isso. Os roteadores hoje em dia, eles são inteligentes, muito inteligentes. Inclusive, se você errar e ligar um cabo crossover em alguns roteadores, eles vão olhar e vão ver, pô, que cara burro, ligou o cabo crossover. Tá bom, eu troco aqui. Aí ele troca as ligações para poder se comunicar com o computador, mesmo usando um cabo crossover. Olha que coisa inteligente, né? Isso é muito bacana. Muito bem, então entenderam o que é o cabo crossover? Então, se tu for na internet e botar aí RJ45, o crossover, ele mostra quais são os pares que você tem que cruzar para que
TX de um computador ligue no RX de outro computador. Deixa eu ver, mostrar mais uma vez. Eu compartilhei uma imagem aí que mostra o cruzamento do cabo. Eu tinha acabado de colocar uma aqui, ó, essa aqui, ó. Olha lá, tá vendo? O cabo de baixo é um crossover. Percebeu ali, ó? O pino 2 vai no pino 6 do outro, né? O pino 1 vai no pino 3, ele troca exatamente 1, 2, o par 1, 2 com o par 3, 6. São os dois que no 568A e 568B trocam de lugar. Ele conecta 1 a 1, diferente. Tá vendo ali, ó? O 2, que é o laranja firme, vai no 6, que é o verde firme, né? E o malhado verde vai no malhado laranja. Isso. Então, ele cruza 1, 2 com 3, exatamente. Ele cruza 1, 2 com 3, 6 no plug, no conector, para fazer o cruzamento dos dados, né? Você compartilhou já, o Rinaldo? Sim, compartilhei. Cadê? Você compartilhou ou postou? Não, tá postado na conversa. Ah, está postado no chat. Sendo que ele faz o cruzamento de cada fio baseado já nos padrões T568, né? Sim. Foi esse segundo que eu mostrei aí. Porque Você está com ele aí? Você quer compartilhar aqui? Jogar na tela? Pode jogar. Tá no chat, a imagem tá no chat. Deixa eu abrir lá. Tá, isso. É o mesmo. Tá certo. É porque esse cruzado que você mostrou, ele me pareceu ser meio genérico, mostrando tipo assim, mostrando só os números que você tem que inverter, né? Tipo assim, Isso. os números que você inverte na pinagem do RJ45. Sim. Independente de qual seja a cor, né? Independente de qual seja a cor, ele mostra assim, tipo, você vai ligar o pino tal com o pino tal, fazendo o cruzamento, Isso. né? Isso. Eu vou pegar a imagem. Eu estou pegando a imagem agora aqui e eu vou compartilhar a imagem. Só um instante. Eu peguei a imagem que você mandou no chat e eu estou tentando compartilhar. Acho que é essa aqui. Isso. A que você botou no chat, então, está compartilhada aí, mostrando como deve ser feito o cruzamento dos sinais. E exatamente ali, o 1, 2 vai para o 3, 6 e o 3, 6 vai para o 1, 2. Tanto no 568B como 568A. Tanto faz. É só cruzar pino 1, 2 com 3, 6 e 3, 6 com 1, 2. Todo mundo viu aí? Levantou a mãozinha ali? Ok. Então, eu vou cortar o compartilhamento agora. Ok. Só um instante. Compartilhar aqui. Compartilhar vídeo. Passar para frente. Compartilhar aqui. Então, está trocando. Voltei. Muito bem. Então, tem um negócio aqui me atrapalhando. Pronto.
não está mais atrapalhando. Então, foi aqui o pino, o troca-troca aqui foi do pino 1, 2 com 3, 6. E aqui, 1, 2 ligado no 3, 6, 1, 2 ligado no 3, 6. Pronto. Então, isso fez o cruzamento de TX e RX, que lá no conector, eles estavam aqui, pino 1, você olhando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do conector do RJ45, você vendo os pinos, então o pino 1 está aqui à esquerda, e aqui então vem o branco, laranja, depois o laranja, né? E aí vem o branco, verde, e pula 2, o azul e o branco, azul, pulou esses dois, aí pega esse daqui, então, que é o verde, né? E aí, se você trocar os dois num cabo, num conector, você põe branco-laranja e branco-verde no 3.6. No outro cabo, você troca. Bota o branco-verde e o coisa. Exatamente o que é o 568, T568A e T568B. Se você puser o T568 numa ponta A e o B na outra, você fez um cabo crossover. É isso que está ali desenhado. Muito bem. Se você botar o mesmo padrão numa ponta e na outra, você fez um cabo de roteador para computador. Fechou? Rinaldo? Tudo bem, Rinaldo? Quer falar mais alguma coisa que você tenha visto? Não. Só isso. Não? Muito bem. Então, está aqui então o cabo crossover numa ponta é o 568A, na outra ponta o 568B. Então, se você puser o 568 numa ponta, 568A numa ponta e o B na outra, você fez um cabo crossover. Você botar o A nas duas pontas ou o B nas duas pontas, você fez um cabo comum de roteador para computador. Obrigado, Rinaldo, pela imagem e pelo trabalho de procurar. Muito bem. Então, agora que eu me lembre, está na hora de eu passar, então, são 20 horas e 19 minutos. Daqui a pouco vai dar uma hora bonita, que eu gosto, né? Quando fica a hora e minuto iguais, a hora e minutos iguais. Então, 20 horas e 20 minutos. E pronto, 20 horas e 20 minutos. Então, eu fiquei aqui 1 minuto esperando. Então, eu agora vou mostrar o MUX, o multiplex. O multiplex. Preste atenção, existe um multiplex digital usado em telecomunicações, que é compartilhamento de tempo ou compartilhamento de frequência. Não tem nada a ver com esse multiplex de sistemas digitais, de circuitos digitais. Então, é um multiplex de circuitos digitais. Não tem nada a ver com um multiplex de telecomunicações. O que é multiplex? Multiplex é um nome bonito que arranjaram para uma forma de misturar, essa forma complexa de misturar sinais e que eles separem depois um do outro, né? Então, a ideia é o seguinte, tem de um lado o multiplex e do outro lado tem o demultiplex, multiplex. O que é isso? Você pega várias informações,
informação. Um, dois, três, quatro. E você manda para o outro lado uma de cada vez. Então, você manda por um fio só para lá, você manda para lá, você manda para lá, você manda para lá. Todas elas passam por um único fio. Então, um único fio manda a informação do canal 1 para o canal 1, canal 2 para o 2, canal 3 para o 3, canal 4 para o 4. Então, tem os canais, o que você chama de canal. Muito bem. A ideia qual é? Imagine uma chave. Então, eu tenho aqui canais. Óbvio que, como a gente sempre usa literatura inglesa, informação em inglês, então está escrito assim, ó, CH0, né? Channels. Canais, né? O que são os canais? Canal 0, CH1, CH2, CH3. Botei aqui 4 canais. Então, aqui tem 4 canais. E eu quero que eles cheguem do outro lado, aqui para cá, os 4 canais. Já vou sair da frente. CH0, CH1, CH2 e CH3. Então, esse daqui a gente chama de MUX. Então, aqui está o MUX. Ele multiplexa, ele mistura, ele multiplexa, ele mistura, mas ele mistura ordenadamente. Então, do lado de cá, existe uma chave que seleciona canal 0, canal 1, canal 2 ou canal 3. Essa chave, ela muda de posição, então ela muda de posição para um lado para o outro, escolhendo qual canal vai ser transmitido por vez para o outro lado. Então tem um fio que, quando chega do outro lado, ele conecta nos canais correspondentes. Então, se a chave do MUX, do embaralhador aqui, não é o scrambler, não, mas se a chave daquele que mistura os sinais está no canal 0, a chave daquele que separa os canais, o demux, também estará no canal 0, CH0. E aqui no CH1, e aqui no CH2, e aqui no CH3, canal 3. Então, basta que tenha um sistema que fique mudando a chave de posição, trocando, 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 e sempre conectando o canal 0 no canal 0, canal 1, canal 2, 2, o 3 no 3, para não misturar, não embaralhar a informação, para que a informação chegue correta do outro lado. Então, esse é o MUX, esse é o DEMUX. Então, esse multiplexa, esse daqui mistura, mandando um de cada vez, e esse aqui faz o trabalho contrário, demux. Ele desmancha, desmonta a mistura, né? Então, é essa a ideia. O sistema todo é chamado de multiplex. É um sistema de multiplex. Só que é feito por duas partes. Uma parte que mistura e uma parte que separa. Então, aqui mistura os sinais e aqui separa os sinais. E aí você chama isso tudo de multiplex, um sistema multiplex, né? Então, essa é a ideia. Não creio que vocês tenham grande dificuldade para
entender até agora, né, o que eu estou mostrando. Não tem nem muito o que entender, exceto o fato de que se tem uma chave que fica escolhendo os bits, né, do canal 0, canal 1, canal 2, canal 3, do outro lado a chave tem que ficar na mesma posição, senão vai mandar a informação para a máquina errada, né? Então, o MUX aqui, ele está recebendo aqui 4 canais, 4 máquinas, por exemplo, 4 computadores, do outro lado outros 4 computadores comandados por ele ou não, né? E eu quero mandar a informação do canal 0 para o canal 0, para comunicar com o equipamento certo, né? E é isso, o tempo é compartilhado, né? Então ele liga num, transmite, liga no outro, transmite, liga no outro, transmite, volta, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e fica rodando isso, por exemplo, né? Se num dado momento, se isso aqui for um multiplex mais inteligente, em que ele precise conectar um no outro durante mais tempo, então ele faz isso, né? Aí tem um gerenciamento, mas isso não é questão nossa, isso é mais de cada fabricante, né? Nós não vamos fabricar, a gente vai usar apenas, né? Muito bem. Então, fixem bem essa imagem, porque agora é que a coisa complica. Ok? Muito bem. Fale agora ou cale-se para sempre. Então, agora eu vou apagar. E agora vem uma complicaçãozinha. Mas eu vou tentar facilitar. Estamos no assunto multiplex de circuitos digitais. Eu não vou prender vocês muito mais tempo, não. Vou só apresentar agora os sinais de um multiplex, né, digital, para que vocês entendam como, então, como é possível, então, chavear certo, etc. Então, vamos lá. Então, eu apresentei, então, para vocês aqui um sistema MUX, um sistema multiplex de 4 canais. Pronto. Então, sistema multiplex de 4 canais. Pode ter 2 canais. Eu não fiz de 2 canais porque ficaria muito bobinho, né? Então, por isso que eu joguei logo de 4. Se eu pusesse o próximo, que é de 8 canais, é sempre assim, 2, 4, 8, é sempre potência de 2, né? 2, 4, 8, 16, 32, 64 canais, 128 canais, 256 canais, e vai assim, a ideia é essa. É sempre uma potência de 2. Vocês já vão entender por que é uma potência de 2. Eu não joguei o de 2 canais, porque era bobinho demais. Também não joguei o de 8 canais, porque ficava muito grande, e aí confunde muito. Então, eu escolhi o de 4 canais para mostrar, porque é um intermediário. Nem é bobo demais, nem é complexo demais. Então, aqui eu vou desenhar a mesma coisa que eu desenhei antes, só que aí entram alguns detalhes. Vamos lá. Aqui estão os 4 canais. Então, aqui tem um bloco. Aqui tem um bloco. Esse bloco tem uma chave. Esse bloco tem uma chave que ele tem 4 entradas e tem uma saída. Então, repara, se aqui entra e aqui sai em um só, esse daqui é o MUX. Esse é o multiplex. É esse quem mistura os sinais. Agora vamos para o outro lado. Aí o fio vai, quando chega do outro lado, vai separar. Então, na hora que separa, vai para um canal, outro canal e outro canal. Então, tem 4 canais de saídas, e uma entrada. Pronto. Adivinha quem é esse? É o Demux. É o Demux. Muito bem.
Como é que você sabe quem é o MUX, quem é o DMUX? Você sabe quem é o MUX porque o que mistura, ele pega várias informações e junta todas elas e manda por um fio só. Como é que você sabe quem é o DMUX? O DMUX é aquele que pega a informação misturada e separa os canais. Pronto. Então, normalmente a gente desenha na esquerda o MUX e na direita o DMUX, né? A entrada, a gente desenha à esquerda, a saída à direita, a entrada à esquerda, saída à direita, é assim. Então, a informação flui da esquerda para a direita, igual quando a gente escreve, né? Da esquerda para a direita. Eu já falei aqui, provavelmente, eu nunca sei, eu falo tanto essas coisas que genéricas, né? De cultura técnica, que aí eu nem sei se já falei na turma, mas, por exemplo, uma coisa que eu sempre mostro é que em eletrônica, todo mundo desenha a entrada à esquerda, a saída à direita. A fonte embaixo, né, o alto-falante embaixo também, na direita, porque é uma saída, as saídas estão à direita. Se é um televisor, o vídeo está em cima à direita, né? Então, no caso de vocês, ao contrário, né? Então, vocês olhando, né? A entrada está à esquerda de vocês, a saída está à direita de vocês, né? Então, a fonte de alimentação está embaixo, à esquerda de vocês, um microfone entra em cima, então, se você tem um esquema de um amplificador de som, por exemplo, o microfone é plugado aqui, na esquerda de vocês, e o alto-falante está na direita, né, de vocês. A rede elétrica entra aqui na esquerda de vocês e tem a fonte de alimentação que alimenta os circuitos, né? Então, isso é um clássico, ninguém combinou isso, mas todo mundo faz isso, entendeu? Todo mundo faz assim. E é curioso, né, que toda vez que você pega um esquema que não tem esse formato, essa arrumação, você bate o olho e você fica procurando as coisas, né? Onde é que está a entrada? Onde é que está a saída? E quando está certinho, você já vai direto. Então, você vai pegar um esquema de um amplificador, você já espera que a válvula ou o transistor pré-amplificador de áudio, entrada de som da guitarra ou do microfone, está na esquerda do esquema, né? À esquerda do esquema. E o alto-falante vai ligado na direita, a fonte de alimentação está embaixo, à esquerda, a tomada da energia elétrica está embaixo à esquerda. Isso é clássico. Toda vez que está diferente disso, você perde um tempo para se acostumar com essa nova configuração que algum idiota fez, né, só para ser diferente ou incompetente. Muito bem. Então, como eu sou muito competente, né, então eu boto a entrada à esquerda, a saída à direita, a entrada à esquerda, a saída à direita, e no conjunto também, tá vendo? A entrada do sistema multiplex, a entrada é à esquerda e a saída é à direita. Agora vou dar os detalhes, então. Quando você tem que mandar nível lógico 1 e 0, você tem que ter uma massa, né? Exceto lá no cabo de rede, no microfone, etc., que é balanceado. Mas aqui não é. Aqui vamos compreender que isso aqui está numa placa de circuito, então muitas vezes o multiplex está na mesma placa de circuito impresso, só para mandar a informação de uma área da placa para outra área da placa, e em vez de botar um monte de fio, bota um multiplex. Display acontece muito isso. O visor de cristal líquido, todo visor de cristal líquido é multiplexado. Todo visor de cristal líquido é multiplexado. E o multiplex está na mesma placa, entende? Por que eles fazem isso? Porque senão teriam que botar dezenas de filetes de circuito impresso para mostrar uma informação. Como o display de cristal líquido ele é meio lento, meio lerdo, é possível você multiplexar aquelas informações e mandar uma de cada vez, e você vai colocando uma de cada vez, e quem está olhando não percebe que apagou uma informação, depois acendeu a outra, apagou essa, acendeu essa, não percebe isso. Igual aqui, você está olhando aí o celular ou o computador agora, você está vendo a minha cara, né? Então você vê de uma vez, se eu passar a mão aqui, você está vendo a minha mão andando, minha boca falando, etc. Falo demais. Mas você sabia que a imagem é formada, vou botar para vocês, hein? A imagem é formada aqui, ó, daqui para cá, quando chega aqui, apaga e monta de novo aqui. Quer dizer, esse aqui, como é digital, então ele não precisa do tempo de apagar, né? No tubo de imagem precisava, porque o feixe de elétron levava muito tempo para voltar
da direita para a esquerda. Estou falando para vocês, direita e esquerda de vocês, né? Então, da direita para a esquerda, né? Então, ele vinha, deixa eu botar direito agora. Vocês olhando, ele começa aqui e vem varrendo aqui. Aí depois ele varre a linha de baixo, depois ele varre a linha de baixo, depois ele varre a linha de baixo. Ele vai varrendo as linhas e montando a imagem. Os televisores rápidos, hoje em dia, eles fazem isso 120 vezes por segundo, 240 vezes por segundo. Esse telefone aqui acho que faz 120 vezes por segundo. A maioria dos telefones, né? Não estou falando do número de frames, não. Se eu faço assim, ó, minha cabeça fica toda picotada, aparece um lugar no outro, porque a taxa de imagens é pequena. Eu estou falando da formação da imagem no teu aparelho aí. Ele é multiplexado. Sabe por que ele é multiplexado? Porque são milhões de pontos. Eu não sei se falei milhões. Porque tem, por exemplo, deixa eu lembrar, 1920 pontos por 1080 no HD, 1920 por 1080, 1920 pontos na horizontal por 1080 na vertical. A imagem, essa imagem que está sendo gerada agora. Então, você imagina, multiplica aí, 1920 por 1080. Pô, vai dar milhões de pontos na tela. Imagina mandar informação para milhões de pontos na tela. Pior. Cada ponto, na verdade, são 3, porque é vermelho, verde e azul, RGB. Então, são 1920 por 1080 vezes 3 RGB, vermelho, verde e azul. Então, é ponto que não acaba mais para fazer varredura. A varredura é progressiva. Então, manda uma informação de cada vez. Quando vem da rede da internet ou da emissora de TV, a informação não vem ao mesmo tempo. No máximo, eles mandam 256 bits de uma vez, né? No padrão 256. Mandam de uma vez 256 portadoras, aí ficam variando, né? Mas a formação da imagem é progressiva. E aí tem a progressiva contínua, e tem, que é um dos tipos, né? E tem a intercalada. A intercalada, interlaced, né? Que o pessoal fala por aí, é que ele varre a primeira linha, depois ele pula, varre a terceira linha, depois varre a quinta linha, varre as linhas ímpares, aí volta rapidinho e varre as linhas pares. Qual a vantagem de fazer isso? Oi. Esse negócio que o senhor estava falando de varrer linha, tem como perceber isso se você pegar o monitor, pegar uma câmera e tirar uma foto. Tipo, isso. Acho que dá para perceber, ou até gravar. Ele mostra meio trêmula, ele fica meio trêmulo, aí tu vê que, tipo, mais listas trêmula, aí tu acho que é isso aí que o senhor está querendo dizer, né? Sim. Essa tremedeira, né? No caso da gravação de uma tela para outra, você vê uma interferência de uma para outra, porque como elas não ocorrem ao mesmo tempo, então dá uma interferência de uma para outra. Mas você não consegue ver as linhas, porque elas são muito miudinhas, entendeu? Você pegar uma lente e vier aqui, ó, aqui assim na imagem, estou apontando aqui na câmera, né? Aqui na lente da câmera. Então, se você vier aqui onde está branco, aqui, por exemplo, no quadro, e você puser uma lente ali, ó, deixa eu ver se eu tenho uma lente aqui. Ah, tem. Tem tudo aqui. O meu laboratório. Olha lá. Estou vendo. Claro que vocês não estão vendo. Deixa eu olhar para vocês. Espera aí. Então, quando eu faço isso aqui, ó, e afasto a lente, eu vejo os pontinhos. Essa lente não está ampliando a ponto de eu ver vermelho, verde e azul, os pontos separados. Ela não amplia tanto. Eu tenho uma outra aí que é de microscópio, que é ocular de microscópio, que ela amplia, dá para ver, né? Agora, se você quiser, faz o seguinte, olha só a brincadeira. Pode fazer, faça isso em casa. A sua mãe vai adorar. Faça isso em casa. Pega uma gota d'água pequenininha, vá no televisor, numa área que esteja a imagem branca, e cola ali uma gotinha de água.
uma gotinha pequena que não caia, que fique ali na tela. Chega perto dela e olha ela. Você vai ver os pontos coloridos, porque ela vai se transformar numa lente e você vai ver os pontos coloridos. Num televisor, eu estou falando num televisor, porque o celular é muito pior, porque ele tem a mesma quantidade de pontos numa tela pequenininha. No televisor, a tela é grandona, né? Então, uma lente no televisor consegue ver, porque os pontos lá são enormes, né? Os 1000 e tantos pontos. Aliás, 1000 não, né? Porque o televisor, ele bota assim, por exemplo, o pixel, cada ponto, vermelho, verde, azul, tem, por exemplo, 0,2 milímetros. 0,2 milímetros cada ponto na tela. Então, dá muito mais do que 1920 por 1080. Percebeu? 1920 por 1080 é uma limitação do transmissor, é uma limitação do meio de comunicação, é uma limitação do computador que está na TV para ele processar isso. A tela da TV é muito mais nítida do que a imagem que está chegando nela, né? Ela tem muito mais detalhes do que a imagem que está chegando nela. Bom, mas eu estava falando de quê mesmo, hein? Eu vim parar aqui. Muito bem, então vamos lá. Então, aqui está a entrada, aqui está a saída. O canal, aí você tem assim, entradas. É um multiplex. Como é que você sabe que é um multiplex? Porque tem 4 entradas e uma saída. Então, é ele quem mistura, é ele quem faz o mux. Aquele tem uma entrada e 4 saídas. Então, aquele decompõe, demultiplexa, ele separa, né? Esse mux, quantas entradas ele tem? 4. Então, quantos canais ele tem? Canais. Ele tem o CH0, porque está escrito em inglês, né? Ele tem o CH1, ele tem o CH2 e tem o CH3. 4 canais. Começa sempre no 0. Presta atenção. Aquele lá é um demux, porque ele tem uma entrada e 4 saídas. Quantas saídas ele tem? Ele tem 4 saídas. Então, quantos canais ele tem? Ele tem o CH0, o CH1, o CH2 e o CH3. Ele tem 4 canais. Então, esse é um sistema multiplex de 4 canais. Muito bem. Agora vamos para a chave. A chave, ela recebe 4 entradas e tem uma saída. Então, aqui tem uma output. Bota para fora. Aqui entra e sai em 4. Tem 4 saídas e uma entrada. Então, aqui tem um input. Uma entrada e 4 saídas. Então, aqui são 4 entradas. Então, tem input, output, input, output. Pronto. Muito bem. Agora, mais um detalhe. Se manda nível lógico 1 e nível lógico 0, tem que ter uma massa. Então, tem que ter uma massa. E tem que ter um fio ligando uma massa na outra. Pronto. Então, aqui pode ser um cabo coaxial, né? Ou eu coloco 2 circuitos eletrônicos aqui, ou 2 transformadores, e faço um par trançado. Mas o que eu acabei de falar, né? Eu estava falando do multiplex do televisor, né? A quantidade de pontos que tem na imagem, não dá para botar um fiozinho para cada ponto da imagem, porque são milhões de pontos, né? Então, eles fazem um multiplex aqui em cima, ó. Se você abrir um televisor, tu não vai abrir um televisor para olhar isso e estragar o troço, né? Então, pega um televisor estragado que alguém jogou fora, que não queira mais, que não tem mais conserto, desmonta e vai olhar. Faça o que eu fiz. Quando eu consertava televisor, antes mesmo de entrar no curso técnico. Mas quando eu me atrevi a consertar televisores a cores, o que eu fiz? Eu comprei de um colega que tinha uma oficina, um televisor velho com defeito, e fui consertar o televisor, porque aí era meu. Se eu queimasse alguma coisa, era problema meu, né? Então, eu aprendi a consertar o meu primeiro televisor a cores, eu consertei, era um televisor meu. Eu comprei ele bem barato, levei para casa, limpei tudo, fui testando as partes e botei ele funcionando, mesmo com um tubo de imagem velho para caramba, ruim, fraquinho, mas eu coloquei o televisor funcionando. E daí em diante eu consertei vários monitores de computador, né? Até hoje. Então,
se você abrir um televisor, o celular é pior, no televisor é mais fácil de ver. Você verá aqui em cima, deixa eu apontar aqui em cima, deixa eu pegar a caneta. Aqui em cima, você verá aqui em cima uma linha de circuitos integrados fora da área da tela. E aqui em volta também, e aqui embaixo também. Fora, na placa de circuito impresso da tela, você verá um monte de circuitos integrados. Aqueles ali são os DMUX, prestou atenção? Os DMUX do sinal de vídeo. Então, o sinal de vídeo vem multiplexado digitalmente por um processo de telecomunicações, multiplex digital de telecomunicações, tem nada a ver com esse aqui, vem até o teu televisor, lá ele é separado, a imagem é separada, os pontos vêm um de cada vez para a tela, né? Aí tem uma placa que faz a comunicação para passar do padrão que foi demodulado do receptor de TV para o padrão da placa de vídeo. Existe uma placa que era chamada TCOM, que era a transcodificação da comunicação entre o sistema demodulado de TV e o sistema usado pela tela, para formar a imagem na tela. Então, tinha que passar de um padrão para o outro. Hoje em dia, os televisores, já me disseram que os televisores estão vindo com a placa TCOM no próprio circuito, nos circuitos integrados que estão em volta da tela, né? Então, quando dá defeito, assim, uma linha com defeito, né? Tem até um cara que ensina a resolver um problema de embaralhamento de imagem, ele desliga o campo ímpar ou o campo par, aquele que estiver com defeito, e perde metade da resolução, mas o TV continua funcionando, com resolução caída, reduzida, mas continua funcionando, né? Porque senão teria que trocar a tela toda, né? Exatamente por causa do campo ímpar e o campo par. Muito bem. Estamos terminando. Calma aí que vocês já vão embora. Levanta já não. Então, aqui, repara que a chave seleciona 4 posições. Como isso tudo aqui é comandado digitalmente, eu preciso trocar a chave de posição. Então, eu preciso de 2 bits. Então, aqui tem 2 bits, o bit 0 e o bit 1. Através de 2 bits, aqui são os terminais do MUX, aqui a entrada que dá o endereço. Então, aqui tem o address. Endereço. Endereços. O que quer dizer endereço? Endereço é o seguinte: se você puser 0 e 0, a chave fica no canal 0. Se você puser 0 e 1, a chave fica no canal 1. Se você puser 1, 0, canal 2, e 1, 1 no canal 3. Então, nos endereços 0, você está ligado no canal 0. Endereço 1, ligado, a chave está ligada no canal 1. Endereço 2, a chave ligada no canal 2. Endereço 3, a chave ligada no canal 3. A mesma coisa aqui. Tem o bit 0, o bit 1 do endereço, e aqui está a entrada de endereço do DMUX. Então, aqui, os endereços, né? 0 e 1. Como em inglês é address, então, aqui é o A0 e aqui é o A1. Tá vendo? Aqui é o A0 e aqui é o A1, por causa do nome em inglês. Address. Percebeu? É isso. E repara, se eu botar 00 aqui, eu também tenho que botar 00 aqui. Se eu botar 01 aqui, também tenho que botar 01 aqui. 10, também tenho que botar 10. 11, também tenho que botar 11. Então, eu tenho que ter um fio ligando esses caras, senão não dá certo. Aqui, ó. Tem que ter um fio que vai até o outro lado lá, de forma que quando eu botar o endereço aqui, ó, esse endereço vai para cá e vai para o outro também. Então, está faltando um aqui, ó. Vamos passar aqui, ó. Vamos ligar o A1 no A1, o A0 no A0. Né? A massa já existe, então eu posso mandar aqui, ó.
0, 0. Aí eu ligo a chave aqui e ligo a chave lá. A mesma chave. Eu não preciso botar o endereço lá. Tá vendo? Aqui no transmissor, no MUX, eu fico comandando os dois. E tem a massa ligando um ao outro. Então, eu mando zeros e uns em relação à massa e transmito zeros e uns em relação à massa. Pronto. Fechou. Entendeu? Ou decorou? Tanto faz. Se você decorar, já é um grande passo. Então, vou repetir o conjunto. Aqui é o multiplex, porque ele mistura. Aqui é o demultiplex, porque ele separa. Aqui entram os canais, porque ele tem 4 entradas, então eu tenho 4 canais, CH0 até CH3. Lá, então, eu tenho 4 canais, CH0 até CH3, porque tem 4 saídas. Claro, não faria sentido ser diferente. Quando a chave estiver no canal 0, a chave lá também tem que estar no canal 0. Então, eu tenho, dentro do MUX e dentro do DMUX, um circuito eletrônico digital, que quando eu botar 0, 0, a chave fica ligada no canal 0. Quando eu botar 0, 1, canal 1, 1, 0, canal 2, 1, 1, canal 3. Exatamente o que está aqui, ó. 0, 1, 2, 3, em binário. Né? Todo mundo já sabe binário. Muito bem, olha a importância de saber binário. Né? Agora dá para entender isso aqui. Né? Muito bem, então eu fechei um MUX de 4 canais. Ainda não, eu mostrei do lado de fora. Eu pretendo mostrar um pouquinho do lado de dentro, para vocês terem uma ideia como é que é feita essa troca de canais, o que é a chave, como é que é feita a chave com portas lógicas, né? Para ligar uma coisa a outra. Não adianta pensar, dá para ligar um microfone, outro microfone, uma guitarra, um violão e ficar trocando. Não, isso aqui é digital, não é analógico. Existe um multiplex analógico. Existem circuitos integrados para fazer isso que está sendo feito aqui com sinais analógicos, com microfone. As mesas de som usam isso demais. Quando o cara aperta na mesa, o cara ou a cara, quando o operador ou a operadora da mesa de som, quando aperta um botão, ligar o microfone 1, é tudo eletrônico, né? Então ele aperta ali, é digital, esse sinal digital ligou, vai num multiplex analógico, que é feito com transistores de efeito de campo, é um circuito integrado, parecido com isso aqui. Só que a chave, o contato dela é feita com um transistor de efeito de campo. E no sistema digital, esses contatos aqui, essa seleção é feita com portas lógicas. Eu vou mostrar isso depois, próxima aula. Né? E a próxima aula deve ser gravada, né? Vai ser durante a semana de eletrônica. Bom, então, isso tudo aqui que eu mostrei é um MUX de 4 canais, visto por fora. Né? Então, o que são os canais? São as entradas. O que é a saída do multiplex? A saída do multiplex é a seleção dos canais embaralhados, um misturado com o outro. Misturado, embaralhado não. O que scrambler é outra coisa. E aqui tem uma entrada e 4 saídas, então é um DMUX. Endereço, o que é endereço? Endereço é o número binário que você manda para dizer em que posição que a chave vai ficar ligada. Ele tem que ser aplicado no MUX e no DMUX ao mesmo tempo, para não embaralhar os sinais, para os sinais ficarem bem definidos, canal 0, canal 0, canal 1, canal, etc. 1, 2 e 3. Né? Quando o canal 0 está se comunicando com o canal 0, 1, 2 e 3 estão desligados. Eles não conseguem mandar informação e não conseguem receber informação. Mas isso, o circuito que faz o gerenciamento da chave, dos endereços, ele informa para, o circuito do canal 1, canal 2 e canal 3 não transmite agora porque vocês estão desligados. Isso daí é fácil de fazer digitalmente. Né? Muito bem. Alguém quer perguntar alguma coisa disso aqui? Tudo bem? Não é tão difícil, né? Eu passei muita informação, eu falo muito, né? Muita informação, muita coisa que é cultura técnica só, né? Talvez, se eu tivesse dado a aula disso aqui, seriam apenas 15 minutos e não quase 2 horas, né? 1h40, 1h45, né? Mas é isso, tem muita informação que eu vou passando no meio, né? E talvez um dia vocês descubram que essa informação foi útil, né? Ou então que você tinha saído para tomar um cafezinho e não prestou atenção na aula e não viu a informação. Tá bom? Senhoras e senhores, aliás, somos quantos?
somos 8. Então, tá aí Janaína. Boa noite, Janaína. Né? Acho que... Boa noite, professor. Boa noite, Janaína. Então, tá o Rinaldo Olavo, o Guilherme, Fernando, e o Carlos Eduardo e o Alan. Né? Muito bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite para vocês. Deixa eu, então, parar a gravação. Agradeço muito a presença de vocês, é sempre um prazer. É sempre estimulante dar aula, né? Apesar da distância, mas é empolgante para mim, né? Discutir esse conhecimento. Cada vez que eu discuto esse conhecimento, eu aprendo mais um pouco, né? Que é mais um ano ou mais um semestre, vendo o assunto, o mesmo assunto, às vezes um assunto novo que alguém traz, uma pergunta que alguém traz, né? Então é isso. Muito, muito obrigado. Muito prazer em ter vocês aqui. Uma boa noite para todo mundo. Saúde, saúde, saúde. Vacina, vacina e vacina. Não, só 2 vacinas. São só 2 doses. Tá bom? Boa noite, então, para todo mundo. Até quinta-feira que vem, numa aula assíncrona. Até a próxima. Boa noite, bom descanso, professor. Valeu, professor. Uma boa noite, professor. Obrigado. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, Tchau. professor. Tchau. Tchau.